Meus amigos, vamos aqui acompanhar as principais notícias, análises e informações sobre o Flamengo, que fez inclusive homenagens ao rei dos clássicos pelos 100 gols, que já conhece também os seus adversários na Copa Libertadores da América e que está se preparando para iniciar o Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Mengão. Enquanto isso, os clubes brasileiros nessa data FIFA, sem muitos dos seus jogadores, mas se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas está de volta o Brasileirão aqui também no Sport TV e a gente tem um Flamengo, por exemplo, homenageando alguns dos seus jogadores pelos últimos resultados. Campeão estadual teve homenagem para o Bruno Henrique pelos 100 gols e também se preparando para essa estreia do Brasileirão. Legal, né? O Bruno Henrique emocionado com essa homenagem e de fato, né? Um jogador que começa profissionalmente aos 21 anos. É difícil chegar a esse nível, esse patamar, como ele gosta de usar a expressão, que chegou o Bruno Henrique. Então, parabéns a ele e ao Flamengo pela homenagem. Vamos trazer informação ao vivo, então, com o Emanuele Ribeiro, nossa Manu, está na área com a gente ao vivo agora para participar do programa de hoje. Manu, bem-vinda sempre, minha amiga, porque teve essa homenagem ao Bruno Henrique e também teve boato, um pouquinho, né, aquela fofoquinha, aquelas informações ali de Flamengo, não é? Porque o Jorginho tá por aí, né? Veio dar uma voltinha aqui pelo Rio de Janeiro e todo mundo tá um pouco atento com a presença dele aqui, minha amiga. E Camila, Coutinho, Gonza, todo mundo que acompanha a gente aqui no Tá Na Área, a torcida rubro-negra ficou alvoroçada com essa informação, né? Jorginho chegando ao Rio de Janeiro, jogador que está em negociação com o Flamengo. O Flamengo tem o desejo de contar com o Jorginho para a disputa do Mundial de Clubes, né? Ele chegaria, portanto, na próxima janela, mas a negociação ainda está acontecendo e a visita do Jorginho ao Rio de Janeiro, por mais que a torcida se empolgue, não tem nada a ver com essa negociação. O Jorginho está de folga, aproveitando aí essa folga da data FIFA para visitar o Brasil, trouxe a noiva dele, a família, para conhecer também o Rio de Janeiro. Não tem nenhuma reunião programada com o Flamengo, né? Existe até uma expectativa de que o Jorginho vá até o Ninho do Urubu, se encontre com o diretor de futebol José Boto, também conheça a estrutura do Flamengo, mas as negociações, como eu disse, ainda estão em andamento. Neste momento, as partes conversam ainda sobre valores, não chegaram a um acordo sobre esta questão, e além da questão dos valores que o Jorginho vai receber se fechar um acordo com o Flamengo, ainda tem a situação do contrato dele com o Arsenal. Ele tem um contrato até o final de junho lá na Inglaterra e teria que chegar no início do mês aqui no Brasil para disputar o Mundial de Clubes com o Flamengo. O Flamengo precisaria inscrevê-lo na competição até o dia 10 de junho. O clube não vê isso como um problema, Camila, porque a temporada europeia vai terminar em maio, então seria fácil para o Arsenal liberar o jogador e para ele chegar a tempo da disputa dessa competição aqui no Flamengo. O que mais pesa nesse momento realmente é esse acerto de valores entre as partes, mas as conversas devem ganhar aí um novo rumo a partir do próximo mês. Essa é a expectativa, principalmente do lado do jogador, que deve se sentar com o Arsenal para conversar também sobre esse futuro, sobre essa liberação. Ainda tem a questão de clubes que já sinalizaram interesse em fechar com o jogador. Ele vai colocar tudo isso na balança, mas já mostrou para o Flamengo, já demonstrou o desejo de vir jogar no Brasil, de vir jogar esse Mundial de Clubes também, que vai acontecer lá nos Estados Unidos. O Flamengo participando dessa competição agora em 2025. O Jorginho deu um sinal verde, mas para ele avançar esse sinal verde, ainda falta decidir algumas coisas e isso deve ficar para o próximo mês. Até porque, né, Manu, algumas notícias já tivemos nos últimos meses, né, de propostas para o Gerson, né, algumas apareceram e algumas de valores muito altos, e ele continua conversando com o Flamengo em relação à renovação, né, a gente não tem novidade nesse sentido, então é algo que tem que estar ali no radar também da diretoria do clube, né? A diretoria está trabalhando com várias situações nesse momento, né? Na questão de contratação, o Jorginho é o alvo definido para a próxima janela, além de ter outros nomes sendo mapeados pelo clube. Mas tem a questão das renovações dentro desse contexto, né? O Gerson é um personagem importante. O Flamengo já fez 2 propostas de renovação para o seu capitão. A primeira, na semana passada, não foi aceita pelo staff do jogador. Agora tem uma segunda na mesa. A principal divergência é também por causa de valores, né?
O Gerson, né, a equipe do Gerson, o pai dele, empresário, o seu Marcão, veio a público recentemente fazer uma cobrança ao Flamengo, dizendo que o Gerson tinha um dos menores salários do elenco do Flamengo, então o jogador tem o desejo de receber uma valorização salarial. O Flamengo ofereceu isso nesse novo contrato, mas o staff do jogador acredita ainda que não é o ideal, não é o que o volante espera receber aí no Flamengo. Essa nova proposta também tem aumento no tempo de contrato, né? O contrato dele vai até o final de 2027. O tempo não é um grande problema, o problema seria mesmo essa valorização salarial. A proposta seria para renovar até 2030, talvez 2031, mas por causa desses valores, as partes ainda não chegaram a um acordo, mas o Felipe Luiz é um cara que faz coro a essa renovação, a essa valorização. Ele dá todo o respaldo ao seu capitão, considera o Gerson um jogador muito importante para esse elenco, e o Gerson é um jogador que vem sendo cobiçado por outros clubes, recebeu uma proposta do Zenit agora na última janela. O Flamengo chegou até a sentar com o clube russo, mas não liberou o seu meio-campista, e é provável que na próxima janela o Gerson também receba outras propostas, e caso ele esteja insatisfeito, vai estar mais apto, obviamente, a ouvir essas ofertas. Então o Flamengo está correndo para que possa chegar aí a uma proposta considerada boa pelo jogador. Tá muito claro que a questão é financeira, porque o contrato, como a Manu trouxe, é até 2027, então teria contrato. Mas a gente sabe que nessas movimentações, e principalmente com o valor das propostas que o Gerson recebe, é importante para o clube você estar, como a Manu trouxe muito bem, com um jogador satisfeito, né? E achando que tá bem de salário, porque funcionário insatisfeito está no mercado. Então é bom ter o Gerson ali ganhando o que ele acha justo. Assim, a gente tem que, quando vai avaliar esse contrato, olhar para o momento em que ele foi assinado. Sim. Ele foi assinado no momento em que o Gerson voltava ao futebol brasileiro, né? Depois de ter uma passagem pelo Olympique Marseille. Boa passagem, inclusive. Em um momento que o Flamengo gastou muito dinheiro na multa rescisória e que certamente negociou para tentar pagar um salário que naquele momento que o Gerson tinha um status dentro do Flamengo, hoje ele tem outro. Ele sempre foi um grande jogador, mas hoje o Gerson é o cara do time. Hoje o Gerson se o Gerson não jogar, o Flamengo sente mais do que qualquer outro que não entrar em campo. E é um líder, né? Ele assumiu isso. Até as entrevistas que o Gerson dá, a forma como ele se posiciona, só você comparar a primeira passagem dele no Flamengo com a segunda, é totalmente diferente. E aí é justo. Essas questões, assim, são bem de detalhes mesmo, né? Ali de um pouquinho para cima aqui, uma premiação ali, outra ali, outra aqui. Tomara para a torcida do Flamengo que isso seja resolvido, porque pensar o time com o Gerson insatisfeito, aí você começa a ter uma queda de produção numa sequência. Mas acho que isso não deve acontecer, não. Ele está se mostrando bem maduro para passar por esse processo. A diretoria está se baseando num contrato que tem com o jogador, né? E longo. Mas, e aí vem a palavra do Felipe Luiz, sabe a importância de ter, né? De estar tudo muito bem amarrado com o jogador para não perdê-lo numa possível janela. A gente tem que também levar em consideração, né, ao avaliar isso, a postura atual da atual direção do Flamengo. Né? A partir da chegada do presidente, o BAP, né, a questão financeira passou a ser muito relevante e o Flamengo a dar muita atenção a ela. Acabou a era do gasto a rodo, como era na gestão do presidente Landim. Então, acho que isso vai acabar impactando um pouco. Agora, acho que o Flamengo vai observar, primeiro, isso que o Coutinho falou, o que significa o Gerson hoje, né? Então, você renovar um contrato com o Gerson equivale a uma contratação de peso, né? Você manter o Gerson. Então, óbvio, não é o caso, mas, por exemplo, se você tivesse que optar entre trazer o Jorginho e com esse, ou renovar com o Gerson. Óbvio que renovar com o Gerson é muito melhor. Por mais que o Jorginho seja um jogador que se vier, vai trazer muita coisa para o Flamengo, um jogador campeão europeu, um jogador campeão mundial de clubes. Mas assim, na opção, o Gerson hoje tem que ser a primeira opção do Flamengo. Qual é o investimento que nós vamos fazer? Manter o Gerson é o ponto número 1. Vamos acompanhar aí os próximos dias, ver como ficará essa situação rubro-negra. Obrigada, Manu, pela participação com a gente, Manoel Ribeiro. Bonito dele, acho 100 gols, a comemoração, a entrega da medalha para ele, do quadro dele de 100 gols. Acho que o Flamengo faz uma homenagem justíssima para um baita jogador. É uma referência para o time do Flamengo. Fale, Bruno Henrique, a gente quer te ouvir. E o mais difícil é você escutar coisas
de pessoas que eu não poderia voltar a jogar em alto nível, eu não conseguiria voltar. E hoje a gente vê, não só no futebol, mas em outras áreas também, como a medicina está bem evoluída, né? A gente consegue trabalhar com todo a aparelhagem, o suporte da empresa. O Flamengo aqui, quando eu machuquei, me deu total apoio, confiança, que eu precisava naquele momento difícil. E como eu falei antes, o foco, a minha cabeça, a minha determinação que fez eu mais uma vez mostrar para todo mundo que estava falando que era errado. E que eu trabalhei silenciando momentos difíceis e eu dei a volta por cima. E como eu já falei em outras entrevistas também, eu sou um cara iluminado e abençoado, porque foi Deus que me colocou aqui. Eu, com 21 anos de idade, estava virando jogador profissional. Para muitos era difícil, desacreditado, e hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O negócio foi tocante mesmo. Falar em abençoado, Zinho, se eu te pedir a seleção de todos os tempos do Flamengo, você vai terminar essa escalação com o Bruno Henrique no ataque? Cara, pelas conquistas, pelos títulos, aquilo que a gente estava falando de definir o que é ser melhor, o que é ser maior, né? Eu acho que, tecnicamente, habilidade, vão ter jogadores até que têm melhor potencial que o Bruno Henrique. Mas a história está aí. Tudo que ele fez no Flamengo, cara, né? A dedicação, o empenho e os números. Tá, cara, 288 jogos, 100 gols, 50 e poucas assistências, 15 títulos. Ele com o Arrascaeta, os maiores vencedores da história do Flamengo. Eu acho que ele tem um local de destaque muito grande, né? Um abraço à nossa audiência toda, né? O pessoal lá da Flaprado, da Bahia, está nos assistindo aqui, o Tito, um abraço para ele. Antes, o pessoal da torcida do Palmeiras, que eu tenho ligação também, me mandou um abraço aqui para o Jean Rod, para o Pascoal, né? A galera lá do consulado do Palmeiras em Vilhena, em Rondônia. A audiência é ótima e, assim, todo mundo fica emocionado com as palavras do Bruno Henrique, porque realmente o cara, com a idade que ele tem no futebol, por mais que tenha a ciência muito evoluída, como ele falou, os clubes com a estrutura maravilhosa, realmente existe, mas quando o jogador tem uma lesão depois dos 30 e ele já está com 33 para 34, há uma dúvida. Como vai ser essa volta? Como, sabe? E o Flamengo contratou muitos jogadores para a função dele. O Everton Cebolinha, que acabou até ganhando a posição. Ele ficou no banco quando voltou. Depois chegou o Michael, né? Aí vem o Plata, que joga dos dois lados. Aí o treinador pode mudar o sistema de jogo. Inclusive, quando ele ficou machucado por um longo tempo, jogou Gabigol e Pedro e foram campeões da Libertadores. Não é? Então, assim, muitas dúvidas aconteceram. Inclusive, vem a proposta do Palmeiras, que o Pascoal citou, muito alta, bem mais alta do que ele ganha no Flamengo. Mas ele tomou uma decisão. Ele acreditou, por isso vem essa emoção dele. E eu acabo também, a gente acaba se emocionando, porque eu fui ex-atleta e sei o que ele passou. Então, ele acreditou de continuar no clube que deu essa oportunidade para ele conseguir tanto na carreira dele. Ele teve um bom momento ali no Santos, mas assim, a lembrança da carreira do Bruno Henrique vai ser no Flamengo. Porque ele falou, começou com 21 anos.
Hoje os moleques com 16 anos já tá fazendo contrato, com 17 já são vendidos, espera completar 18 e vai embora. Então olha a história do Bruno Henrique no Flamengo, merecidamente. Eu particularmente gosto muito do Bruno Henrique, acho ele um cara de grupo. Ele quis ficar no Flamengo, ele quis continuar no Flamengo, ele aceitou uma proposta menor para continuar no Flamengo, ele se adaptou ao Flamengo, ele abraçou o Flamengo ofereceu muito para ele, o Flamengo proporcionou muito para ele, mas ele fez por merecer. E eu acho que ele está num patamar na galeria dos grandes ídolos lá em cima. Pegar de 19 para cá, já estou tentando lembrar, ver se você consegue me ajudar nesse exercício. Os grandes atacantes brasileiros de 19 para cá, que mantiveram a mesma batida, o Hulk volta para o Brasil depois disso. Sim. E aí teve um ano um pouco claudicante, mas a média é muito positiva. Ali em 19, quem que brilhava no futebol brasileiro? O Gabigol, lógico. O Dudu no Palmeiras. Talvez o único que tenha mantido o mesmo nível seja justamente o Bruno Henrique, né? E eu acho que é especial para ele ter se mantido no mesmo nível quando ele esteve à disposição de jogar, porque você precisava de muito profissionalismo para isso. Porque ele se machucou e voltou das lesões, que eram lesões ou problemas sérios, físicos, em altíssimo nível. E aí, cara, já não é mais nenhum garoto. Então, assim, só o cara sendo muito profissional, muito dedicado para ficar fora o tempo que ele ficou e na hora que ele volta no nível que ele jogou. Então, para mim, eu estava até fazendo um outro exercício, Plihal, Qual que era? Que era pensar de 2019 para cá, porque é uma era absolutamente vencedora do Flamengo. Eu sempre disse que poderia ser muito mais vencedora do que foi, porque acho que nem todo o potencial que o Flamengo teve nesse período foi exercido, e aí por incompetência de gestão. Mas o Flamengo ganhou muita coisa, ganhou título o tempo todo, exceção feita há um ano, apenas em um ano ele não consegue conquistar nenhum título. Ou seja, é um período muito vencedor e, para mim, não acho que seja uma escolha fácil, mas ele é o principal jogador dessa era vencedora do Flamengo. Por que eu digo isso? Porque em 2019 tinha muita discussão. Quem foi o melhor? Foi o Bruno Henrique ou foi o Gabigol? É claro que o Gabigol é o jogador mais midiático. Então fala-se do Gabigol o tempo todo, independentemente do que ele faça. Então o Gabigol faz mais barulho, o Gabigol faz assim, todos os meninos, as crianças adoram e tudo mais. Então ele é mais midiático. Mas futebol por futebol, não acho absurdo considerar o Bruno Henrique até superior ao Gabigol no ano de 2019, apesar dos gols da final da Libertadores, não acho nenhum absurdo. Você pode achar que foi um, você pode achar que foi outro. A questão é que se você comparar a postura... Ele ganhou o melhor da América. Exatamente, ele ganhou o melhor da América. E a questão é que se você comparar a postura profissional destes dois especificamente, não dá nem para saída, né? Bruno Henrique já falei, tudo que ele fez para voltar do jeito que voltou. O Gabigol, a gente não precisa se estender muito para lembrar de como ele se comportou nos últimos anos. Então, eu acho que não tem nem comparação. Eu acho que o Bruno Henrique acaba sendo maior ou mais importante nesse período. E acho que a disputa talvez pudesse se dar com o Arrascaeta, que é um cara que sempre esteve ali. Tem os mesmos títulos, 15. Isso. E também muitos problemas físicos. Aí não é aquela coisa de longos períodos, mas problema físico. Ficar fora 2 jogos, ficar fora 3 jogos. Então, assim, nem sei se a gente for comparar o número de jogos de 2019 para cá destes dois, como é que é a comparação. Acho que não é uma escolha difícil, mas para mim, parando para pensar e olhando para os feitos e olhando para o profissionalismo do Bruno Henrique, eu acho que ele é o principal símbolo dessa era absolutamente vencedora do Flamengo. E por tudo isso que você acabou de falar, mesmo ele no final do ano, completando 35 anos, a gente pode tranquilamente aspirar ainda, sei lá, 2, 3 anos fortes dele. Porque ele é uma fortaleza, né? Não, ele é um cara fisicamente privilegiado. Ele é muito forte fisicamente e ele é muito dedicado, né? Essa é uma coisa que as pessoas... Não é às aquele vezes... cara que você falou, vai chegar nos 38, não dá, vai descer o Bruno Henrique não tem ladeira. preguiça, o Bruno Henrique não joga pouco. Assim, eu vou jogar só um pouquinho hoje. Não, ele joga a Vera todas.
Ele joga valendo todas. Ele não é um jogo mais importante como o jogo menos importante. Ele entra a valer em todas as partidas. E esse é o tom. Eu concordo com o Jean. Eu acho que a marca, claro, o talento do Arrascaeta é um talento que se sobressai pela qualidade individual dele. Mas a marca do jogador valente, do jogador raçudo, do jogador que vai em todas as bolas e não tem medo de jogar com a camisa do Flamengo, aí eu fico com o Bruno Henrique como um grande destaque. Meus amigos, e olha só, galera, olha essa notícia aqui que saiu no GE, tá? O Globoesporte.com. Nova pesquisa de torcidas confirma Flamengo e Corinthians no topo do ranking. Levantamento foi feito, né, e divulgado ali pela Infomoney, tá? Foi feito ali pela TM20 Brand e Brasil. Olha só, galera, seguinte, tá aqui, ó, a pesquisa trouxe o Flamengo na liderança com 24,8% dos torcedores brasileiros, enquanto o Corinthians, que é o segundo colocado, com 19,4%. Tá aqui, ó, a lista, galera. Eita nós, e não para de crescer a torcida do Flamengo, tá ali, ó. Flamengo com 24,8% dos torcedores, né, no futebol brasileiro. O Corinthians com 19,4%, segundo colocado, ou seja, o terceiro time com maior torcida no Brasil, 8,1%. Cara, olha a diferença aqui, um detalhe do Flamengo para o Palmeiras, que é o terceiro colocado, galera. 24,8%, segundo essa pesquisa, dos torcedores do Brasil torce para o Flamengo. E apenas 8,1% torcem para o Palmeiras. Cara, olha o abismo de... Cara, é um abismo de diferença, né, entre Flamengo e Palmeiras, que é o terceiro colocado. O São Paulo tem 7,7% e o Vasco, galera, que está situado no mesmo estado que o Flamengo. O Vasco está situado no mesmo estado que o Flamengo e só tem apenas 4,8% dos torcedores do Rio, não, do Brasil, tá? Do Brasil, ou seja, 4,8%. O Grêmio, 4,4%. O Atlético Mineiro, pequenininho, 4%, né? O Santos, 3,1%. O Internacional, 2,9%. O Cruzeiro, 2,1%. O Cruzeiro, que o Gabigol tá lá, 2,7%. O Sport, olha o Sport, aparece na frente do Fluminense, né? O Sport, 2,7%, Bahia 2,5%, Fluminense 2,4% e o Botafogo, esse daí cabe dentro do Fusquinha, 2,1%, galera, 2,1%, tá? Então tá aí todo o ranking, né, feito e divulgado ali, aqui no GE, no caso das torcidas, né, o percentual ali, das torcidas no futebol brasileiro, tá? Então o Flamengo no topo da lista, tá? Eles colocaram lá Flamengo e Corinthians, olha aqui, ó, olha o que eles escreveram, né? Flamengo e Corinthians no topo do ranking, não, Flamengo no topo do ranking, porque não tem uma diferença mínima. Flamengo tem 24,8%, Corinthians tem 19,4%, então essa headline aqui da matéria tá errada, né? Flamengo e Corinthians no topo, não, só tem um time no topo, isolado disparadamente, que é o Flamengo. Então, o certo desse título deveria ser Flamengo, olha lá, nova pesquisa de torcidas, Flamengo no topo do ranking. É isso que deveriam colocar. Agora, incluir o Corinthians ali, não sei por quê, porque o Corinthians está muito atrás do Flamengo, né? São 19 para 24,8. É uma diferença muito grande, né? Então o Corinthians não tá no topo da lista. Quem tá no topo da lista isolado e sozinho é o Flamengo, tá? Galera, é o seguinte, hein? Vou pedir a você que tá chegando aqui comigo, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscreva-se. Clica nesse botãozinho. Do lado tem um sininho. Clica ali no sininho para ativar as notificações. E peço a você, meu amigo e minha amiga, na humildade, botãozinho do dedinho pra cima, deixa o like aí no vídeo, tá? O seu like não paga nada, é 0,800 e você ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Vou deixar os créditos aqui pro canal do Sport TV e também pro canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vem comigo porque daqui a pouco eu tô trazendo mais novidades aqui para vocês, hein? Tem muita notícia, muita novidade, muita informação, debates, análises, aqui tudo sobre o Clube de Regatas do Flamengo para vocês e já já eu volto trazendo tudo isso. Tamo junto? Porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!